Amélia Pisa nasceu no interior de São Paulo, filha de Francisco Blasi e Maria Emília Mendes Blasi. Admirada por seus trabalhos nas artes plásticas e literatura, a artista compartilha sua trajetória através de crônicas e contos costurados com a história da própria cidade de Botucatu. Pianista e celista desde a infância, estudou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e trouxe seu conhecimento para os estudantes do Colégio Santa Marcelina. Empenhou-se em conquistas e benfeitorias para a cultura local. Entre elas, esteve na direção do museu pedagógico que carrega o nome de seu pai, Francisco Blasi. Na década de 1980, contribuiu para a fundação da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins. É mestra em Artes Plásticas e doutora em Arte Brasileira pela Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação da Unesp de Bauru. Fez exposições nacionais e mostras internacionais na Inglaterra, Espanha, Emirados Árabes, Portugal e Argentina. Conhecer Amélia Pisa é saborear os encantos do interior paulista e perceber-se um espectador vivo das crônicas e contos. Seu livro Porque Amo Botucatu inspirou esse documentário. Meu Deus do céu, ela deixava a casa, era dos filhos. Ela não era uma mulher que queria casa linda, vasinho ali, não pode encostar. Não, era uma bagunça. Brinquedo, jogo, uma lousa gigante na sala, que pegava uma parede como aquela ali, ó. Giz, apagador, e a gente brincando e desenhando, e estimulou todo. Então, além de papel, a gente desenhando, recortando, montando coisa, colando, e música. Vai todo mundo estudar piano. E não vamos aqui não, porque ninguém obedece mãe. Uma professora de piano para cada um. Então nós estudamos música, todos. E a gente não tinha tanta essa noção na infância, né? Era a mãe. A mãe que dava o colo, que tratava as doencinhas, que dava a comida. E depois, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo como é uma pessoa especial essa mãe que a gente tinha. Que você, quando é criança, não percebe, só depois de adulto que você começa a perceber isso. E é uma coisa natural para nós, porque no dia a dia ela sempre nos influenciou muito. Então a gente não fica assim, nossa, fica pasmo, né? É a Maria Amélia. E ela sempre teve um papel muito importante na família. Podemos dizer que ela é a arquiteta da família. Se nós temos esse convívio tão intenso e tão harmonioso e somos tão unidos, quem sempre construiu isso a cada dia foi ela, com uma habilidade pedagógica assim invejável, que eu ainda tento aprender, de sempre falar aquilo que precisava ser dito para que as pessoas ativem pensamentos que vão agregar e que vão se unir. E acrescentaria que a arte da Maria Amélia, ela é uma arte que procura transmitir os valores positivos. Então é uma arte que é também didática em si. Os contos que ela escreve, as crônicas, os quadros dela, eles retratam sempre alguma coisa que vai levar a pessoa a um polimento da sua sensibilidade. Então não significa que ela não diga que... Ela não está dizendo que o mundo é belo. Ela está dizendo que a gente deve buscar a paz, o acordo, a felicidade, a sensibilidade, a sutileza das coisas. Existe sempre uma preocupação nela em superar o sentimento bruto, o sentimento, vamos dizer, a arte puramente de denúncia, né? Não atrai a produção dela, não é isso que ela quer. Denúncia já existe bastante. O lado difícil do mundo, o lado duro existe. Nós não precisamos olhar para ele para nos fazer melhores. Nós podemos buscar essa melhoria olhando aquilo que há de positivo, olhando aquilo que há de pacificador, de sereno no mundo. Eu acho que lendo as crônicas, a gente mergulha ali naquela história, né? E você que conhece a cidade, conhece aquela rua, sabe exatamente quando ela fala no cruzamento da Rua Amando com a Praça do Coronel Moura, você se projeta lá imediatamente, né? E
E às vezes é até perigoso você ler e dali a pouco você acha que você viveu aquilo, né? Que está na sua memória, e não está, ela construiu a sua memória aqui dentro de você. Acho que eu vi aquilo, não, você não viu, isso aconteceu antes de você nascer, né? Eu não tenho uma crônica específica, assim, como eu me interesso pela história da cidade como um todo, eu acho interessante o ambiente que ela cria, porque é um olhar de uma menina, né? A maior parte das crônicas se passam na adolescência, juventude dela, nos anos 50, assim, né? E no eixo Largo do Paratodos, Praça do Bosque, que era o centro do centro da cidade, né, naquela época, e onde estavam concentradas as lojinhas das delícias, as papelarias bacanas, as lojas de roupa, as vitrines tentadoras da cidade, né? E é muito gostoso passear com ela por essa cidade que ela guardou no imaginário dela. As crônicas foram se formando pouco a pouco, porque no começo eu era uma colunista dos jornais da cidade. Então, nessa coluna, nós avisávamos quais que eram os programas mais interessantes do museu para aquela semana. Isso atraía bastante gente. E, aos pouquinhos, eu fui comentando as datas nacionais, os heróis nacionais. Devagarzinho, eu fui entrando em coisas da cidade. Comecei a contar a história dos lugares da cidade, das praças, das igrejas, das pessoas da cidade. E devagarzinho nós fomos caminhando para fatos. Eu passei a minha infância toda na frente do Largo do Paratodos. Ali era a minha casa. Então toda a vizinhança era composta de famílias amigas, umas das outras. E nós sabíamos tudo o que acontecia com cada um, porque aquela criançada se reunia no meio do jardim toda a tarde para brincar. Então eu fiquei recordando esses casos todos. E conforme eu ia pondo na Gazeta, as pessoas me telefonavam. Eu me lembro daquilo, você contou isso, eu estava lá, sabe? E então foi uma época muito gostosa. A família Moscoliato tinha uma casa na Rua Curuzu. E lá então o seu Moscoliato tinha 2 filhos homens e 3 filhas mulheres. As 3 mulheres eram professoras. E nenhuma delas se casou, mas os 2 filhos homens se casaram. E ele reunia os amigos lá e muitos tocavam outros instrumentos musicais, então formaram um conjunto de câmara. O conjunto de câmara tem violoncelo, tem viola, violino, às vezes tem flauta. Eram esses que se reuniam na casa do seu Moscoliato. E o seu Moscoliato era um grande músico. Além dele tocar flauta divinamente, que era o ponto mais forte dele, ele também tocava o violoncelo. No final dos anos 50, havia um remanso de paz e música. Era o lar da família Moscoliato. Seu Vicente, músico polivalente, foi o meu primeiro professor de violoncelo. Quando eu comecei a sair da fase dos dolorosos gemidos do instrumento e passei a produzir sons aceitáveis, veio o convite. Participar das sessões musicais juntamente com seu Aécio Salvador, que era meu professor de piano, mas que também havia adotado o cello. Que honra! Janelas para Curuzu, noite de quarta-feira. Na saleta da frente, 3 violoncelos com os espigões fincados nas frestas dos pisos de ladrilhos voltados para o centro, de onde emergiam 3 estantes com partituras musicais. Sebastian Lee, duos, trios que estávamos todos aprendendo. Seu Vicente, hábil flautista, seu Aécio e eu, pianistas, fazíamos daquela prática em um novo instrumento momentos de estudo, descoberta e alegria na música. Chegávamos, tirávamos os instrumentos da capa e entre os primeiros comprimentos, a montagem das estantes, a fixação dos espigões, breu no arco. Diapasão batido no osso do dedo, vibrando,
Depois, sobre o tampo do cello, seu Vicente comandava. Sentíamos o lá, silêncio, um de cada vez, acerta o seu instrumento. E vamos que vamos, afina daqui, afina dali, prontos? Atenção, arcos na posição, seu Aécio olha para seu Vicente Moscoliato, eu olho também, e quando ele assente de leve com a cabeça, iniciamos a viagem pelo trecho musical. Começar. 1, 2, 3, 4. Logo os primeiros sons puxam os outros como fios musicais, que se juntam, se separam, criam surpreendentes acordes. Um cello dá passos largos, enquanto o outro corre pelas colcheias. Cada um ocupa o seu lugar nas plataformas dos registros agudo, médio, grave. Mas as melodias são brincalhonas. De repente, uma delas mergulha por debaixo das demais, enquanto a grave deve emergir e permanecer sonora e cantante por cima. É a vez da terceira, que se alterna com as demais. A música parece ir bem, hein? Está bonito de ouvir. Nossa esperança é de chegarmos inteiros até o fim. De repente, um estranhamento. Algo não vai bem. Vocês terminaram e para mim ainda sobraram 2 notas. E vem o seu Vicente com uma brincadeira. Ah, é como torta. O que sobrou a gente corta, hã? Dona Aida vinha da sala de jantar com um cafezinho, já que havíamos parado um pouco. Lá estavam conversando alguns amigos, baixinho, para não incomodar. Aproveitando o intervalo, seu Vicente contava um causo de fundo musical, quase sempre envolvendo pessoas conhecidas de todos nós, como o Maranhão, o Progresso Garcia, entre outros. Terminado o cafezinho, vamos tocar mais uma? Que tal La Gavotta Stefani? Da capo, hein? Senza repetizione, diz o seu Aécio. Nós se encontramos alla fermata, brinca o seu Vicente. Quem chega primeiro, espera os companheiros. Vamos tocar para eles a canção triste. Bem lembrado. Essa é linda. Retoques no arco. Dá-lhe breu. Eu sou a celista mais nova. Fico com as bolachas, as semibreves do grave. A canção triste de Tchaikovsky é bem russa. Sons pausados, lentos, como a declamação de um poema triste. O silêncio dos ouvintes reforça as pausas. Só os sons da rua, tranquila essa hora da noite, vem numa onda, como a brisa fresca. E a melodia sobe e desce, descreve um floreio. Piano, mais piano ainda, pianíssimo. Sumiu, acabou. Bravo! Todos gostam e aplaudem. Se não tomarmos cuidado, ainda vamos acabar tocando muito bem, hein? É finito, seu Vicente, professor Aécio, senza repetizione, hein? Nós se encontramos alla fermata. Quem conta uma história bonita assim também é o Hernani Donato, que quando estavam construindo o IECA, que havia muitos pedreiros, muitos artesãos que estavam construindo IECA e eram italianos. E de lá eles escutavam as freiras cantando em italiano lá, porque tem só uma rua, né, separando o IECA do Santa Marcelina. E a casinha delas eram aquelas 3 que estão na calçada. Todo mundo chama de casinha do bispo. Ali que elas moravam, as freiras. Então,
Elas rezavam e cantavam o italiano com saudade da terra delas, né? E eles também, com saudade da terra deles, paravam um pouquinho para escutar o que elas estavam cantando. Embora eu adorasse o Colégio das Marcelinas, o fato de minha mãe ser professora na escola normal e estar sempre falando das coisas de lá me atraía cada vez mais a ideia de me transferir. Mas esse namoro começou aos poucos. Eu ia lá muitas vezes à tarde para examinar os livros da biblioteca que a dona Marta tinha gentileza de mostrar. Chegamos a ficar tão amigas que certa vez ela, que era poeta, me deu de presente um acróstico do meu nome, feito pelo dia do meu aniversário. E eu, em troca, pintei um quadro de menino lendo um livro que ela pendurou na biblioteca. Era lindíssima aquela biblioteca. Grandes prateleiras de madeira, os livros, em sua maioria, encadernados com lombadas gravadas. A parte de filosofia, psicologia e educação era mais volumosa. Havia enciclopédias, atlas nacionais e estrangeiras. Havia uma prateleira mais baixa, junto ao chão, e uma das estantes mais ao centro da sala, onde se empilhavam verdadeiros tesouros acumulados ao longo dos anos. Eram os álbuns de músicas copiadas à mão pelos diligentes alunos do professor Matos. Estes álbuns tinham capa dura, do tamanho de um livro de atas, porém no sentido horizontal. As pautas eram feitas na gráfica, porém toda a escrita musical em nanquim preto era impecável. Os títulos, desenhados em tamanho maior, numa caligrafia elegante. Alguns alunos da escola normal eram bons desenhistas e ilustravam a abertura dessas peças com desenhos coloridos a lápis de cor ou aguadas no próprio nanquim. A letra, em tinta vermelha, com a sílaba colocada abaixo das notas. Uma perfeição. Haviam muitos desses álbuns. Alguns com capa de couro ou pano bordado. Verdadeiras relíquias feitas com muito capricho e amor. As músicas destinavam-se à infância e à juventude. E era um repertório do futuro professor primário. A escola normal era amada, respeitada e venerada. E eu finalmente me matriculei lá em 1953, para completar os 2 anos finais de formação de professora primária. Foi um orgulho. Logo, assumi o acompanhamento dos ensaios do Orfeão, conduzidas pela professora S. Mas a alegria durou pouco. Com os estudos de piano ficando cada vez mais apertado para disputar a classificação no Conservatório de São Paulo, ele me dispensou dessa tarefa. As aulas eram dadas em classes duplicadas, masculina e feminina. A ala dando para o Grupo Cardoso era das moças. A ala dando para a Rua Velho Cardoso, dos rapazes. No pátio, o diretor professor Adolfo Pinheiro Machado mandara pintar no chão uma faixa preta, dividindo o espaço do recreio em 2 metades, a masculina e a feminina. Essa risca sobre o piso atijolado do pátio logo foi chamada de Paralelo 38, por causa da divisão de Berlim. Começava na parede redonda do anfiteatro e terminava dividindo em 2 metades a cantina do Seu Biondo, junto ao muro da Rua Costa Leite. Assim, as moças não deviam se misturar aos rapazes nem na hora de comprar o lanche. Havia um portãozinho ao lado por onde chegavam os sanduíches de pão com queijo prato, por onde entravam e saíam os familiares do Seu Biondo que vinham reforçar o atendimento na hora do intervalo, servindo um cafezinho. Naquela época, não se falava em refrigerante, era café ou água do bebedouro, e ninguém reclamava. À noite, o Seu Biondo era bilheteira no Cine para Todos, por isso sempre sabia que filme ia passar. Com isso, batíamos um papinho sobre cinema com ele quando não estava muito solicitado. E com um sonoro toque de sineta, terminava o intervalo e formávamos filas duplas para entrar no prédio e subir as escadas. No fundo da minha ala, as 3 classes femininas se distribuíam em pré-normal, 1º e 2º ano. No meio do corredor, a sala de toalete.
e junto às escadas a sala de desenho, com carteiras especiais articuladas para se transformar em pranchetas. Ali, o curso normal ocupava as instalações no período da manhã e o curso científico no período da tarde, para fazer desenho geométrico ou técnico. Havia um dia da semana em que a sala ficava livre à tarde. Então, o professor Antônio Moura Barbosa dava aulas de pintura a óleo para os interessados, sem receber nada por isso, só mesmo o gosto de ensinar essa arte. Belos tempos. Por isso e por muito mais, os ex-alunos se lembram dela como meiga escola. E a minha mãe estava batidíssima com a perda dele. Nossa, mas ela estava, coitadinha dela, ela ficava sem rumo. Eu ficava cuidando dela para ela se alimentar, a hora de ir para cá, para lá, fazer um repouso, pôr um cobertorzinho nos pés, porque ela ficou apática, sabe? Perder um filho é muito difícil, muito difícil. E então, no primeiro dia que ele faleceu, no dia seguinte, chegou uma visita para ela. Desde muito tempo, Dona Ziza Assunção esteve sempre ligada a nós. Primeiro colega de classe de minha tia América. Construíram as duas uma amizade fundamentada em interesses comuns, pelo tricô, pelo bordado e pela música. A amizade com minha mãe veio logo depois, pela vizinhança, pela troca de leituras e romances, pelas visitas sempre tão bem-vindas. E eu, no meio, desfrutando esta convivência, com uma senhora tão educada e preparada, pude aproveitar muito. Comigo as trocas eram a respeito do piano. Ela tocava bem, tinha um repertório respeitável para uma geração que se instruiu na música a longa distância de um conservatório. Quando eu terminei os estudos e comecei a lecionar no Conservatório de Botucatu, muitas tardes eu ia até a casa de Dona Ziza, para tocarmos uma para a outra e prepararmos uma peça a quatro mãos. Eram os últimos anos 50. Passávamos ótimas tardes assim. Mais tarde, quando eu me casei e instalei minha casinha pequena à distância dela, ainda continuavam nossas tardes musicais. Um pouco mais espaçadas, pois eu me ocupava também da escolinha de artes. Assim que abri minha nova casa, para os primeiros dias de vidinha cotidiana, após a lua de mel, a primeira visita foi de Dona Ziza. Trouxe-me flores que logo coloquei num vaso e conversamos muito, cheias de planos musicais. Nesta ocasião, contou-me que também ela havia morado a princípio naquela casa que eu agora ocupava. Ali nascera o seu primeiro bebê, que pouco depois faleceu. Era uma menininha e ela ficou muito triste. Posteriormente nasceram-lhe 2 meninos. Mas para uma mãe,
Nunca se esquece um filho perdido. Quando nasceu minha filha Ana Maria, tornavam-se quase impossíveis as saídas para os encontros musicais com Dona Ziza. Minha crescente classe de alunos particulares deixava pouco tempo para essas práticas tão agradáveis. E Dona Ziza sempre tinha uma boa palavra. Quando às vezes nós a encontrávamos na rua, com sua sombrinha aberta para protegê-la do sol, bolsa pendurada no braço, recém-banhada e cheirosa, penteada, saindo para visitar alguém. É só quando nós somos o alvo de uma tal visita que avaliamos o bem que nos faz. E foi o que aconteceu sempre. Como no dia em que Dona Ziza veio à casa de minha mãe, quando meu irmão morreu. No dia seguinte ao enterro, aquele dia terrível em que as pessoas estão quebradas por dentro e por fora. O amanhecer do primeiro dia do pesadelo real da perda de um ente querido. E é preciso enfrentar as contingências de nossa condição humana. Nesse dia, Dona Ziza chegou à casa de minha mãe. Trazia um queijo fresco e um livro chamado Mananciais do Deserto. Conversou muito com minha combalida mãe, dizendo que era necessário alimentar o corpo e o espírito para se fortalecer e enfrentar este terrível desafio que só com muita fé se consegue suportar. Penso que este foi o episódio mais forte de caridade cristã que conheci. A presença amiga, a sugestão da condição humana, a condição de cristão que ora e medita em meio à sua dor. Se já gostávamos e admirávamos tanto Dona Ziza, a propriedade de seu gesto de delicadeza tão profunda fez-nos gostar e admirá-la ainda mais. Porque diante da morte e seu imenso sofrimento, as pessoas se retraem. Por medo, acanhamento. Imaginam que aquele que sofre quer distância, recolhimento, isolamento. Em parte, sim, mas só o amigo é capaz de impedir que ele mergulhe numa tristeza sem fim, desamparado do conforto da palavra e da presença. Por isso, às vezes, um abraço silencioso é de valor maior que 1000 palavras. Um ouvido compreensivo para as queixas e lamentos é um tesouro, se está acompanhado de um coração sensível e amoroso. Abençoada Dona Ziza, musicista e amiga. Aos domingos ou tardes de sábado, um dos passeios que as crianças mais apreciavam era visitar a estação de trem. Andávamos pela plataforma de embarque, observando os trens que chegavam ou saíam. Vendo os amigos que chegavam de longe ou partiam. Uma visita ao bar do Senhor Piloto para comer um delicioso pastel já era item fixo do programa.
Como eram formais os chefes de trem, com seus uniformes impecáveis, os metais do chapéu e da jaqueta sempre muito polidos, e os sapatos engraxados. Eram dos primeiros a descer do trem e observavam quem saía e quem entrava, além de trocar informações e documentos com o chefe da estação. Pelas janelas dos carros-restaurantes, víamos as mesas postas com flores dentro de vasinhos e os funcionários uniformizados servindo os alimentos em bandejas. Nas plataformas, carregadores também uniformizados apresentavam-se para receber as bagagens dos que desciam ou acomodavam no trem as malas pesadas daqueles que partiam. E como eram pesadas aquelas malas! Nossa! As mais caras eram feitas de couro repuxado e protegidas nas cantoneiras por peças de metal. Mesmo vazias, pareciam conter chumbo. As malas mais práticas eram feitas de papelão com estrutura de madeira. Quando elas pertenciam a estudantes que carregavam livros dentro delas, os carregadores até gemiam. A bilheteria para a venda de passagens era um guichê muito bonito, envidraçado e com portinhola. Os acompanhantes dos viajantes às vezes precisavam retirar uma senha para passar na catraca de acesso à plataforma de embarque. Um longo toque de campainha avisava a saída iminente do trem, e quem estava dentro dos carros, acompanhando ou ajudando alguém a acomodar-se, precisava descer imediatamente. Após o segundo toque, o trem punha-se em movimento. Poucos minutos depois, a plataforma se esvaziava, as pessoas iam para casa e a estação recaía no silêncio próprio dos intervalos entre as composições. Isso acontecia dia e noite, no ritmo das ondas de vida e barulho trazidas pelos trens. E as composições se sucedendo em ambas as direções, ora trens de passageiros, ora trens de carga, como grandes caixas fechadas com ferrolhos, até carros em forma de gaiola, com cabeças de gado, embarques de madeira, graneleiros, vagões-tanques para líquidos e muitos outros. A exatidão do relógio da estação fazia com que todos os que chegavam acertassem por ele os seus próprios relógios. A estação de trem fazia parte importante da vida botucatuense. A ideia do Espéria é que fosse um clube só italiano, porque Espéria é um nome de uma cantora italiana célebre. Era o nome de mulher, Espéria. E depois, com o tempo, aquele clube foi se desgastando e chegou a virar uma pista de patim. A criançada ia patinar lá, porque era tudo assoalhado e tinha como se fossem uns camarotes assim ao redor da pista. Então, as mães levavam as crianças, ou iam os casaizinhos de namorados para patinar lá, tarde de sábado e de domingo. E quando chegava carnaval, era o baile de carnaval lá dentro, com fantasia e tudo. Nesses daí eu cheguei a ver alguns bailes. O Teatro Espéria era uma construção imponente, na praça diante da Câmara Municipal de hoje. Era muito parecido com a fachada do Teatro Scala de Milão, embora apresentasse uma sacada no andar superior. Possuía suportes de ferro para hastear bandeiras e nos dias de festa hasteavam bandeiras do Brasil e da Itália. O prédio de alvenaria era quase só a fachada, seguindo-se atrás um salão amplo, construído em taipa. Ali realizavam-se bailes, jantares festivos, reuniões sociais e políticas.
Lembro-me especialmente de um baile à fantasia de uma matinê de carnaval, em que as moças que receberam os prêmios pelas mais lindas fantasias eram a Fioquinha Delmanto, vestida de cigana, e a Vilma, de húngara. O que mais interessava a nós, estudantes dos anos 40 e 50, era a maravilhosa biblioteca que funcionava no andar de cima do prédio novo, montada pelo Centro Cultural. Estantes e mais estantes cheias de livros estavam arrumadas numa sala muito agradável, cujas portas e janelas abriam-se para a sacada. Ficava um grande espaço livre e sobre as largas tábuas enviesadas do assoalho estavam dispostos sofás, poltronas e algumas mesinhas para jogos. A um canto, uma vitrola e prateleiras com pesados discos de massa. A melhor hora para irmos ao Hespéria era logo após o jantar, pois a partir das 6h30 o seu Lico já estava lá, juntamente com o Dr. Arnaldo Reis, Dr. Canto e Dr. Paulo Silveira. Eles colocavam música clássica e ficavam conversando ou jogando xadrez. Nós andávamos entre as prateleiras escolhendo, garimpando o que queríamos ler. Muitas pessoas compareciam para tomar emprestados os livros, e ali era um ponto de encontro ótimo, onde as últimas novidades eram ventiladas. O Dr. Canto convidava-nos com data marcada para ouvirmos os discos de ópera e muito mais. Quando o Hespéria incendiou-se, estávamos na escola e foi uma correria para lá. Só pensávamos nos livros. A escola normal estava com alunos tendo aula de educação física com o professor Alcindo Pellegrini e ele correu com os alunos para ajudar. No começo, o fogo era pequeno, parecia estar devorando o salão. Por isso, a rapaziada subiu as escadas e da sacada atiravam abaixo os livros que tiravam de qualquer modo das prateleiras. Vimos que naquele pânico atiravam os álbuns de discos que se quebravam. Uma caminhonete estacionou debaixo da sacada e os livros eram jogados diretamente nela. Foi uma luta terrível e foi preciso abandonar muita coisa quando o fogo se propagou. Meses depois, transferida a biblioteca do Centro Cultural para a antiga escola presbiteriana, na esquina da rua Velho Cardoso com João Passos, os nossos amigos voltaram a se empenhar na restauração possível dos volumes. Havia ainda muita coisa chamuscada, que ficou assim por muito tempo. Abria-se um livro e ele guardava ainda o cheiro da fumaça. No final da década de 50, foi construído o prédio do Centro Cultural, atrás do Correio, onde hoje é a Prefeitura Municipal. E a biblioteca teve um progresso sensível. Até hoje existe um acervo precioso lá, com material literário e histórico de valor para pesquisar a história da região. Ficou só a lembrança do Hespéria, um prédio que marcou várias gerações botucatuenses. O legado da minha mãe, eu acho que acima de tudo, é o conjunto da obra. E não só, não digo o conjunto da obra, as coisas que ela escreveu e as coisas que ela pintou, as músicas que ela tocou, não isso. É uma vida dedicada a valorizar a cultura como questão essencial para a vida de um povo, né? Nós não estamos nesse mundo aqui para comer, nos reproduzir e dormir, e o dia passou e acabou. Acorda, trabalha, tem os filhos. Não! A cultura é aquilo que nos faz diferentes, é aquilo que desperta em nós coisas assim
inspiradoras. É você olhar para um quadro e encher os olhos de lágrimas, escutar uma música e sentir o coração acelerar. E minha mãe se dedicou a mostrar para as pessoas que isso é importante. Isso transforma as pessoas em seres melhores. Não é só das boas escolas e dos bons ares. Esse é o grande ditado, né? Mas é o povo que é muito bom mesmo.